É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz Bebeto! Faz Bebeto! Faz Bebeto! Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. E eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio para mais um episódio da temporada lá do B10 Anos. Chegando no seu feed. Dia 18 de maio, quem fazia aniversário era o Papa Karol Wojtyła, né? É mesmo? É. Morreu perto do aniversário também, que acho que ele morreu em maio. É? Ou foi Isso eu abril, não não lembro. lembro. Bem, o time tá completo, como você já ouviu. Daniel Soares está aqui comigo no estúdio. O Fagner Torres Lima hoje, excepcionalmente, via internet, direto lá do Museu da Manhã, vendo a convocação do Ancelotti. E a Luara Ramos também via internet. Hoje a gente teria um convidado para fazer um panorama aí sobre o caso do Banco Master, a partir aí das mensagens, né, do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Infelizmente, a gente não conseguiu contato para confirmar a presença dele, e em cima da hora a gente vai tocar aqui o programa. Você já sabe, a gente gosta de falar isso porque a gente joga muito transparente com vocês, né? A dificuldade que a gente tem mesmo de ver horário, ver estúdio, né? Tá sempre no nosso contraturno, porque a gente tem nossos trabalhos, essas coisas, né? Então a gente tá jogando bem aberto aqui, a gente formulou um roteirinho aqui de última hora para poder ter programa, porque inclusive esse assunto tá muito quente, a gente não tinha como não falar, tá? Fagner Torres Lima, você que tá acompanhando diretamente do Museu da Manhã, enviado do lado B do Rio para a convocação do Ancelotti na CBF, pelo que você tá vendo aí, o burburinho, o Neymar foi convocado, porque já foi, né? E quando vai ao ar o programa, o Neymar foi convocado ou não foi convocado, Fagner Torres? Boa noite. Foi convocado. Boa noite, boa noite. Neymar foi convocado. Só para trazer aqui o dado, o Karol Wojtyła morreu no dia 2 de abril de 2005, tá? Ah, é que acho que conclave foi em maio já. Véspera de Fluminense 4, Flamengo 1 na final da Taça Rio do Campeonato Carioca daquele sábado. Ano. Não, domingo. Foi domingo. Ele morreu no sábado à noite e o jogo foi domingo. Esse é o último Fla-Flu da geral, né? É o último Fla-Flu da geral, é o Fla-Flu e a despedida do Geraldino, Zinho também. E é a despedida do Zinho, né? O último jogo da carreira do Zinho, gol do que é Zinho, quem fez o gol do Flamengo. O gol que dava 4x0 e faz o gol no final. Tetrazinho. Tetrazinho. É isso, vamos lá. Segunda-feira cheia de coisas, né? Semana passada foi bastante divertida para nós. Tem programa de televisão aí que parece que achou a vida da Rafa Kalimann mais importante do que o telefonema do Flávio pro Vorcaro, e passou lá a matéria sobre a Rafa Kalimann e sobre o parto da jiboia também, mas esqueceu os fatos importantes da semana, né? E a gente está aqui para poder falar. Pena que o convidado não pôde aparecer, mas quem sabe numa próxima vez. Talvez quando o Flávio for preso, né? Quem sabe? Faz parte. Laura Ramos, boa noite, bem-vinda. Olá, Caio, Fagner, Daniel. Olá para todo mundo que nos ouve a partir de agora. Obrigada pelas boas-vindas. Vamos que vamos. Sempre em dia de que a gente toca mais os fatos, assim, minha saudação acaba sendo mais rápida, né? Pra gente poder ir logo pro que interessa. Pros finalmente, né? Daniel Soares, boa noite. Boa noite, já falei aqui. Falei um monte de coisa antes do boa noite, como de hábito. Boa noite. É isso. Deixa eu dar meu boa noite aqui também. Vou mandar um abraço pro João Pedro. O João Pedro abordou a gente. Foi convocado? Não, quer dizer, espero que sim, né? No momento não sei, vou confirmar aqui mais tarde. Mas esse João Pedro não foi convocado, mas abordou a gente lá no Teatro João Caetano, no sábado. Eu e Fagner estivemos lá assistindo a peça Cartas para Gonzaguinha, né? Um grande musical, muito bonito, muito tocante, que, enfim, conta uma história de trabalhadores a partir das músicas do Gonzaguinha. E o João Pedro encontrou com a gente lá no hall, né, na entrada, e abordou a gente, falando que gosta muito do lado B e tal. Então, mandar um abraço aí pro João Pedro. A gente também tem
fazer, né, o nosso jabazinho, né? Vai ter aí a Live B do Rio, Cuba e os painelistas, né? No dia 28 de maio, né? Quinta-feira, às 7h30, Luara Ramos e Fagner Torres Lima, que andaram aí pelas ruas e vielas e praias de Cuba. A gente quer falar da nossa visão, né? A visão deles, no caso, que foram a Cuba recentemente, para desmistificar algumas coisas, né? Acho que para mostrar mesmo. As pessoas falam muito sobre, né, vai a Cuba, né? E aí, quando a gente vai a Cuba, as pessoas que têm a oportunidade de ir a Cuba, elas encontram coisas, algumas coisas que são verdade, outras que só vendo lá, né? E a ideia é que o Fagner e a Luara troquem essas impressões mesmo com a participação de vocês, né? A gente convoca aí, né? Já que tá na moda a palavra convocação, a gente convoca vocês aí que foram, né? Que tiveram a oportunidade de ir, deixarem as suas impressões também na live, e quem não foi, as dúvidas, né? O que quiser saber. Vai ser uma live bastante interativa, a ideia é que a gente seja essa troca aí, tá? Hora do Jabá também, né? O Lado B é parceiro da Dona Chica Slingeria, uma marca de slings e carregadores que proporcionam conforto para os bebês e liberdade para os papais e mamães, né? É uma excelente dica de presente, porque são úteis, são bonitos, são de qualidade, né? Para as mamães e papais que estão buscando autonomia e ainda tem ali o contato com o seu bebê. Então vai lá em donachiquesling.com.br, você tem 10% de desconto no cupom Lado B, e se a compra for no Pix, tem mais 5% de desconto. Dá lá uma olhada no site donachiquesling.com.br, quando for fazer a compra, utilize o cupom Lado B. Você pode também seguir o Instagram da Dona Chica, @DonaChicaSling. A gente pede também o seu apoio, né? A gente continua aí na nossa missão de tornar o Lado B esse ano sustentável, né? De conseguir sair um pouco do estúdio, fazer evento, fazer outras coisas, investir em propaganda, para além aí de pagar os custos que a gente tem fixos, né? Então a gente pede o seu apoio. Vai lá em apoia.se/Lado B do Rio, a primeira faixa de R$10, depois da faixa de 20, que você vem para o conselho editorial no Telegram, e tem as faixas de 50 e 100 reais também. A gente agradece a quem está chegando, chegou aí uma leva nova de apoiadores, mas a gente ainda está longe da nossa meta, então se você pode ajudar o Lado B, por favor, venha nos ajudar, tá? Todos os apoiadores do Lado B concorrem ao sorteio da Boitempo, né? Então a gente vai fazer aí um novo sorteio em breve, nos próximos dias, dos livros que a Boitempo tem para ofertar para a gente, para os nossos apoiadores. A gente também tem o cupom no site da Boitempo, né? Um cupom LADOBOI20. Você vai lá em boitempoeditorial.com.br e aí quando for fazer a compra também, cupom LADOBOI20, você vai ter 20% de desconto, um descontaço, né? A Boitempo que tem muita coisa boa. E também tem cupom lá na Camisa Crítica, camisacritica.com. O cupom lá na Camisa Crítica é o Lado B. Você tem 10% de desconto. A Camisa Crítica está lançando aí bonés maneiríssimos, sem contar todas as estampas, as bandeiras, as bolsas, as camisas. Tem muita coisa legal na Camisa Crítica que você tem 10% de desconto com o cupom Lado B, camisacritica.com. Lembrando que tanto na Boitempo quanto na Camisa Crítica, ao comprar com o cupom, você ganha um desconto e a gente também ganha aí uma comissão. Então também é uma forma também de ajudar a gente. Por fim, você pode ajudar a gente também no Pix, né? Você pode fazer um Pix avulso, né? De quanto quiser, quando puder, cair um dinheirinho aí, caiu a restituição do imposto de renda, tá para cair aí dos primeiros lotes e tal. Você pode ajudar a gente lá em ladobdorio@yahoo.com. Você também pode se tornar um apoiador recorrente, né? Pelo Pix. Você tem como agora colocar lá um Pix recorrente. Então todo mês vai fazer o Pix. E aí você avisa pra gente, ó, coloquei lá 10ão no Pix, que a gente coloca vocês no sorteio da Boitempo também, né? Porque aí não vai ser automático. A gente precisa que vocês avisem a gente aí nas redes, tá? Bem, como falei, a ideia era a gente fazer um apanhadão, né, um resumão, uma análise estrutural, né, do caso do Banco Master, mas aí nosso convidado não pôde vir, é um convidado que está super por dentro desse caso. A gente também está por dentro, evidentemente, né, a gente não está alheio, não é que a gente esteja alheio. E a ideia é que a gente comece a desenhar essas análises hoje a partir do que a gente viu, né, na semana passada, como o Fagner falou, um momento de mais de alívio, né, de certa euforia, né, da militância. A galera que tava ali já, pô, será que vai? Tô com medo e tal, ganha um novo fôlego com a reportagem do Intercept demonstrando as relações amigáveis e os pedidos de quantias exorbitantes de dinheiro de Flávio Bolsonaro
para Daniel Vorcaro, o banqueiro do Banco Master. E aí eu vou jogar para a mesa, vou começar com a Luara, pela gentileza, né? Ladies first. Como é que você viu, Luara? Que impacto você acha que teve de imediato na campanha do Flávio Bolsonaro, visando a eleição, evidentemente, mas também visando ali a imagem, né, a construção do candidato, tudo isso que nesse momento fica muito forte, né? Enfim, como é que você recebeu essas mensagens aí, ouviu essas mensagens, o que você tem para destacar desse caso pra gente? Então, Caio, eu acho assim que, evidentemente, parece que eu estava menos surpresa do que a própria campanha do Flávio, né? Que no primeiro momento respondeu de um jeito, logo depois mudou a versão, já mudou a versão não sei quantas vezes, né? E acabou se enrolando, né, nas respostas. Eu falo que eu estava meio surpresa porque, né? Quem não conhece Flávio Bolsonaro que o compre. E até talvez os que compraram conheciam muito melhor, né? Pelo jeito. Talvez compraram caro demais, mas enfim, né? Eu acho que isso, assim, não me surpreendeu, mas parece que a campanha do Flávio não esperava que viesse à tona. Não sei que tipo de blindagem esses caras têm ou acham que tenha. Talvez até o próprio Vorcaro, né, imaginava que não ia tomar essa proporção toda. E eu acho que é importante a gente, até para entender, né, o que é... Porque, assim, há um desdobramento já. O caso do financiamento do filme do Bolsonaro é um desdobramento do caso do Master, que já é um negócio que a gente ainda está com dificuldade de entender. Tantas são as camadas, e aí sim são camadas, porque estamos falando de fundos, né, fundos sigilosos, fundos exclusivos, em que é difícil você saber até quem que são os donos, quem que opera. Então, o caso Master já é um negócio muito nebuloso, e agora tem esse novo escândalo do escândalo, né? Que é o do financiamento do filme do Bolsonaro, que a gente nem sabe direito quanto custou, porque toda hora aparece um contrato novo, um contrato mais esquisito que o outro. E aí, o meu receio é, nessa enrolação toda, as pessoas acabarem se perdendo o interesse, porque é tudo tão nebuloso que parece uma mesma coisa, é sobre o mesmo assunto, mas não é a mesma coisa. Então tem assim, contrato da Prefeitura de São Paulo, agora parece que surgiu uma emenda da Zambelli também para a produtora, né? Isso é mais recente até aqui. Então, os áudios, na verdade, eles, né, da conversa, né, do pedido direto de dinheiro do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro, eles só desnudaram um outro tentáculo, um outro negócio ali, que pode até, pelo que, né, algumas pessoas alguns jornalistas já questionam, assim, de financiamento do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Quer dizer, esse dinheiro todo, ele não foi exatamente para o filme. A gente não sabe quanto o filme custou ainda, porque as coisas estão vindo à tona agora, mas existe todo um esquema por trás do financiamento do filme. E é isso que é a grande novidade da última semana, e eu acho que é como eu disse, né? Foi uma surpresa para a campanha do Flávio, porque eu acho que eles não imaginaram que ia chegar. Tanto que no início lá, Flávio falava que nunca tinha tido contato com o cara que ele chama de irmãozão no áudio, né? De irmão, meu irmão, irmãozão. E depois deu a desculpa esfarrapada de que não, falo assim, porque ele nega horas assim, antes, assim, né? Quando confrontado pelo repórter do Intercept. Isso, é muito as versões isso, são né? conflitantes em pouco tempo, é uma janela curta, né, de horas, assim. O checkmate do Intercept, né? Os caras liberam áudio, mandam o repórter falar: o que você tem pra falar sobre isso? E os caras: não existe isso, tu tá militante, caralho. E tipo assim, irmãozão, né? Isso foi um puta checkmate do Intercept mesmo. Acho que, Fagner, quero te chamar também pra conversa. Um elemento que é interessante de notar, né? Esse filme, ele primeiro, a gente tá falando da guerra cultural, né, Luara? Mais cedo, né? Ele, obviamente, faz parte de uma peça de endeusamento do Bolsonaro, né? Uma das tantas. Saiu essa semana um documentário sobre o Bolsonaro, exatamente nesse caldo, né? O documentário do Bolsonaro saiu essa semana. Inclusive, um repórter do Intercept conseguiu ir, disse que não teve político nenhum, acho que só a Bia Kicis que foi, e era esperado, inclusive, o próprio Flávio. O Flávio não foi. Foi um péssimo timing, né? Exatamente. Então, assim, é interessante isso, porque teve esse documentário, eu nem sabia disso. Que acho que era o documentário até que o Flávio fala que a Netflix ia fazer, né? Lembra disso? Tinha um tweet famoso que a Netflix teria respondido, não sei se é fake também. Quem te falou isso e tal? Respondeu sim, respondeu era sim. Verdade, né? Tá doido aquele dia. É verdade, respondeu ironicamente. Né? Exatamente. E aí, esse documentário, o Mário Frias é o produtor, né? O que
também é o produtor do filme, ou seja, temos aí um cheirinho aí, né, de desdobramento ao Mário Frias. Só que ele não é só uma peça de louvação a um personagem político. Se fosse isso, seria só mais um filme, né? Não é exatamente uma novidade, enfim. Os valores estão bastante curiosos, né? Tem aí um orçamento inicial de 130 milhões, né? Teria, né? Não sabemos bem se é esse orçamento pro filme, uma parte, qual parte. E aí, acho que a gente tem que começar a seguir isso aí, né? A produtora tem dinheiro da Prefeitura de São Paulo na produtora. E aí a gente começa a ver que a produtora estava na mão do Eduardo Bolsonaro, e aí a coisa começa a sair do... Bem, filme mesmo, pelo visto, né, não teve. Como é que você viu aí também esse caso? Eu vi sem nenhuma surpresa, né? Eu acho que a informação, entre tantas informações que são importantes que se investigue nesse momento... Uma das mais importantes é aquela em cima da informação que a tal da produtora, acho que se não me engano, Go Up, que se chama, não teria recebido o dinheiro que supostamente foi designado para ela, né? Se não me engano, foi o ICL que fez essa revelação, né? Conversou, parece, com alguém da Go Up, e a Go Up teria dito que o tal dos 60 e sei lá quantos milhões não foram designados para ela. Então, isso é só uma das informações que eu acho que se carece de investigação, né? Porque, de fato, não é natural que um filme brasileiro tenha esse orçamento. Isso é 3 vezes o que o Ainda Estou Aqui investiu na sua... E é o mais caro da história. Na produção, que é o mais caro da história, né? É o mais caro da história. Filme, né? Vale lembrar, né? O diretor do Ainda Estou Aqui é um herdeiro de banco. E mesmo assim é o filme 3 vezes mais barato do que o tal de Dark Horse, né? Que, aliás, é tudo cafona, né? O nome é cafona, o que vazou, a cena da facada que vazou é ridiculamente cafona, e aí você ter, sei lá, um filme de 160 milhões para poder fazer isso... Neymar foi convocado? Foi. Claro, ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Você já tinha adiantado, inclusive. Pois mas voltando ao assunto, é muita coisa que carece de investigação, né, nessa história. E não me surpreende nem um pouco, cara, né? Porque qualquer pessoa minimamente mais atenta acha estranho o aumento de patrimônio dessa família, né? Um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, não consegue ter o patrimônio que essa família tem ao longo desse tempo todo, né? A gente sabe aí de história de casa sendo comprada com dinheiro vivo, né? Quem nunca comprou uma casa com dinheiro vivo, né? Não é mesmo? É normalíssimo esse tipo de coisa acontecer. Então, são muitas coisas que carecem de investigação. Eu acho que a gente está só no começo, assim. Eu, conhecendo um pouco o Intercept e inclusive, gostaria de fazer uma pergunta para o nosso convidado hoje, porque eu faço, obviamente, acho que todo mundo deve fazer muitos paralelos ao que está acontecendo agora, o que aconteceu na Vaza Jato. E como na Vaza Jato o Intercept colocou muito em pílulas, né, as notícias sobre o que acontecia no submundo da Lava Jato ali com o Moro, o Ministério Público, entre outras coisas, do Paraná. Eu imagino que agora também, né, a gente deve ser brindado aí semana a semana com novidades, com desdobramentos, com coisas que a gente imagina e espera, mas não tem certeza, né? Eu acho que... Eu não tinha parado para pensar ainda, né? Acho que agora com esse desdobramento a gente conseguiu parar para pensar, né? O fato de ter sido uma produtora americana, com atores americanos, né? Uma produção americana, né? Falado em inglês, com roteiro em inglês. Falado em inglês. Eu achava até então, não sei se foi inocência, mas é porque realmente eu não refleti sobre, né? Mas achava que poderia ter sido alguma coisa ali no sentido de tirar do brasileiro, porque a cultura brasileira é ligada, dizem, pelo menos, eles alegam, né, que a cultura é esquerdista, né, e aí quem é que vai bancar? Só mesmo nos Estados Unidos, alguém ligado ao Trump pra bancar. Mas eles filmaram no Brasil, com a equipe brasileira, só com os atores americanos. E aí você começa a entender algumas coisas, né, quando vaza essa relação, até porque, assim, a gente sabia que
que havia uma relação, acho que 2 relações que são muito claras, né? Antes de vazarem esses áudios. Uma primeira relação, que é o Banco Central permitir que o Master fizesse o que fez, ou era o Banco Central ligado da Roberto, diretoria de maioria nomeada pelo Bolsonaro ainda, presidente Roberto Campos Neto, até final de 2024. Bob Field Neto, exato. Então, qual era a relação que se tinha até então? Era isso, né? Bem clara. E a outra era que havia alguns políticos da extrema-direita, entre eles o Nicolas Ferreira principalmente, que teriam uma ligação de ter voado no jatinho. Recebido doações. Recebeu doação, até então o cunhado do Vorcaro também tinha dado doação pro Bolsonaro. A relação parecia ser essa, né? A coisa do filme me parece que não estava no horizonte. E quando você vê o valor, aí começa a se explicar, né? Que é isso, um filme é muito fácil de falar que um filme custou 130 milhões e ficar por isso mesmo, né? Sim. E uma coisa que acho que é legal também, Dani, acho que talvez é o mais importante, né? A origem desse dinheiro do Banco Master, né? O Banco Master, uma coisa, embora a gente possa analisar, é o Banco Master patrocinar, como já patrocinou vários eventos, né? Colocando lá a marca, brasileira, inclusive da imprensa brasileira. O cara ganhou o prêmio de empreendedor inovação do ano. Né? Uma coisa é ele patrocinar, colocando a marca lá dele, é um patrocínio que, enfim, de alguma forma é um pouco mais transparente, não que não seja motivo de investigação, mas que é uma coisa. Outra coisa é essa triangulação que a gente está vendo. E acho que é legal você explicar, Dani, acho que você já explicou isso, mas assim, a origem do dinheiro do Banco Master em si não é exatamente um dinheiro de porque ele falou, uma entidade privada, não é exatamente assim, né? Tem essas nuances. Nem o banco opera dinheiro próprio, o banco opera o banco do dinheiro dos seus clientes. E o Banco Master, além de operar o dinheiro dos seus clientes, oferecendo, né, aquela velha história, né? Oferece, quando a instituição financeira, que não é das principais, ou nem das maiores, começa a oferecer seguidamente um rendimento acima de mercado, né? Não tem tanta genialidade assim no mercado. O cara ele não tá utilizando os métodos, como diria, tradicionais, né? De alavancagem de recursos. O Master fez lobby, né, durante o governo Bolsonaro, não só o Master, né, outras instituições também. O Haddad cita isso, né, numa entrevista, logo depois da divulgação do áudio semana passada, um lobby para aumentar o valor do coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, né, é o que evitou um problema maior aí na liquidação do Master. Ele garante depósitos ele é formado com recursos, né, pagos por todos os bancos e tal, tipo um seguro, e ele garante depósitos até R$250 mil. Então a maioria dos mortais, né, estão cobertos por esse fundo, em investimentos de risco, né, e havia um lobby para aumentar esse valor. E, tipo, se um banco quebra e você começa a garantir pelo menos 500 mil, R$1 milhão, né, haja fundo, né? Fundo não aguenta. E se você quebra o fundo, você quebra o sistema financeiro. Você tem uma crise sistêmica gravíssima. Então, o Master tinha suas conexões no setor público. Se você olhar as conexões, né, o PowerPoint da Globo News lá, né? Colocou o Lula do lado, PT da Bahia e tal. Se você olhar, a maior parte das conexões são da direita, e sobretudo em governos estaduais, né? Fundos de pensão, acesso a fundos de pensão, acesso aos bancos públicos que sobraram, como o BRB, o Banco Regional de Brasília, né? Todos estendendo, sabendo das dificuldades do Master, estendendo a mão valorosa, né? O Cláudio Castro queria colocar R$1 bilhão do fundo previdenciário dos funcionários do estado do Rio de Janeiro, no Master. Que, aliás, é um fio bom de se puxar também. Exatamente. Temos visto operações contra o Cláudio Castro, envolvendo o Cláudio Castro nos últimos dias, em valores bilionários, multibilionários. O governo do Distrito Federal, né, capitaneado então pelo Ibanez Rocha, tenta comprar em 2025 o Master com todas as suas moedas podres, também na casa do bilhão, pelo Banco Regional de Brasília, e o negócio é vedado pelo Banco Central, já sob Gabriel Galípolo. E logo depois dessa tentativa de compra, né, do BRB, do Master pelo BRB, compra camarada, né, entre amigos, o Master é liquidado em novembro de 2025, e o Vorcaro é preso. Logo depois do áudio, né, do áudio do Flávio. Isso. Falando com o Vorcaro. Nós estamos passando por um momento muito difícil, que era a condenação em prisão do Bolsonaro. Sei que você está passando por um momento muito difícil.
que é, né, a iminência da liquidação do banco, e ele não sabia de nada, né? Ele alega oficialmente que até então o Vorcaro era alguém acima de qualquer suspeita, ninguém sabia de nada. Então, mas, voltando à pergunta, né, os recursos do Master são feitos com desrespeito às regras do sistema financeiro e recorrendo a seus parceiros públicos, utilizando o recurso público sempre que possível. Tô lendo aqui algumas passagens no Intercept, né, sobre esse caso, né, porque é isso, e aí começou a vir à tona, né, outras relações, né, o Intercept é muito bem informado, né, inclusive a gente pode discutir também, né, da onde saiu, assim, não que a fonte não importa pra notícia em si, né, mas importa para os desdobramentos políticos, eu acho que a gente pode falar sobre, mas a gente tá falando aqui também, por exemplo, de conversas do Vorcaro, e que o Bolsonaro iria pra casa do Vorcaro assistir um documentário, e isso faria parte do lobby do Banco Master colocar o dinheiro no Dark Horse. Só que eu acho que assim, tem uma coisa, né? Que eu acho que também é um fio que faz parte, tem que ser investigado, mas assim, a princípio a gente tá tirando esse fio. Dinheiro pro filme, dinheiro pro filme, dinheiro pro filme. A tendência é que a gente descubra que esse dinheiro pro filme é uma senha para qualquer outra coisa, né? Não tem motivo para se colocar esse tanto de dinheiro num filme de baixa, enfim, de média qualidade aí técnica, né? Inclusive encontraram irregularidades, né, de não pagamento, enfim, tudo muito, 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 muito curioso. E daí a gente já começa a achar que outras coisas podem surgir. Tem a história do próprio Flávio, né, dizendo que não, pode ser que tenha vídeo aí. Tipo, o cara já falou, pode ser que tenha vídeo, né? Ou seja, tem vídeo dele com o Vorcaro, com certeza. Agora, Luara, o que você acha que impacta na eleição, né? Saiu uma pesquisa na semana passada, a pesquisa não pegou ainda o caso, né? O Intercept tá chamando de Vaza Flávio. Muito bom, tá certo, é isso mesmo. A gente não tem ainda essa pesquisa, não sei se vai sair alguma essa semana, talvez eles tenham acelerado aí para botar uma campa essa semana, né? O que você acha que isso impacta de fato na candidatura do Flávio, né? Assim, uma das possibilidades, a primeira coisa que eu pensei é Michele Bolsonaro está esfregando as mãos, porque há um rompimento dela com o Flávio, né, muito claro, já de algum tempo, né, a ponto da Michele ter feito lobby primeiro para ela mesma, alguns teriam feito esse lobby, depois para o Tarcísio, né, ficou a impressão de que a candidatura do Flávio poderia ser retirada, né, ou pelo menos ficou em contestação. Como é que você vê, Lu, nesse momento, se você acha que essa candidatura vai ser mantida, se tá tendo esse debate mesmo, o que isso rebate na candidatura mesmo, assim, tipo, esse 40% que votaria até no cachorro Augusto Bolsonaro, esse 40% muda alguma coisa com a relação do Vorcaro? Se descobrir mais alguma coisa, pode ser que mude ou não, é isso mesmo, essa galera não tá nem aí em relação com o banqueiro, com o milhão que ganha. Eu acho, viu, Caio? Eu acho sim eu acho muito improvável que o Flávio não seja o candidato da direita / extrema-direita, porque, enfim, acho que 2018 ensinou a gente, os últimos anos ensinaram, né, a não ser que tenha, sei lá, uma condenação, algo que de fato tire a candidatura dele, eu falo juridicamente, que eu acho que não deve ocorrer, porque acho que não dá tempo, né, do processo correr assim e tal, então tem que ser um negócio de outro mundo. A gente viu logo de cara Zema soltando a mão do Flávio Bolsonaro, tentando ser ali, né, o cara do nome da direita, mas ainda tem Caiado, né, a própria Michele, eu não acho também que ela vá abrir mão de candidatura no Senado, ela pode abrir mão de fazer uma campanha mais aberta para o Flávio Bolsonaro, que já era uma coisa, né, que era esperado, que ela ficasse mais ali no Distrito Federal, e fizesse a própria campanha e aparecesse muito pontualmente, mas sem um apoio tão direto. Acho que isso já era tendência e com os escândalos deve ser até recomendado, né, que essa distância segura, mas eu não vejo, porque é um candidato competitivo da direita, e a direita no Brasil, eu falo direita porque, né, não tem nenhum pudor em abraçar a extrema-direita, inclusive em ser engolida por ela, pode fazer o que for, pode tentar
novos candidatos mais técnicos, né, de perfil técnico que eles chamam, mas a gente viu que mesmo quando o candidato do sistema era o que é hoje, né, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, mas não fazia nem cócegas, né, no bolsonarismo ali, que já estava galopando nas eleições de 2018, não teve nenhum pudor. Então, eu não acho realmente que Flávio vai deixar de ser o candidato. O que eu acho que vai acontecer é isso mesmo. Vai, né, manobrar ali o próprio público. A imprensa já começa um movimento, né, de minimizar, de ignorar os fatos, né, como o Fagner bem lembrou. Programas tradicionais aí da grande imprensa não estão repercutindo devidamente, né, algo que é realmente um escândalo, né, seria um escândalo de qualquer forma, mas na medida que fica mais evidente o vínculo da direita com o caso Master, a gente vai vendo que vão minimizando, vão apagando algumas coisas, vão soltando um PowerPoint, uma capinha de revista semanal, que tende a normalizar. E eu acho que para o grande público, o que fica? Para a população geral, que ganha salário mínimo, que está na informalidade, vê esses cifrões, vê essas quantias milionárias, fundos bilionários, e fala, esse papo não é comigo. Eu quero que essa galera toda, né, se lasque, para não usar uma expressão que eu tive que me segurar para poder falar. E né, eu espero que a minha avó ouça esse podcast, esse episódio nosso, esse programa nosso, e fique feliz com o meu esforço de não usar palavrões quando a gente trata de tamanho, né, absurdo, que é não só o escândalo, como a cobertura, porque normaliza, né? Eu sempre fico com a sensação, assim, a gente fala que, né, o programa de comunicação da esquerda, parece que a gente não sabe surfar na onda das coisas que caem no nosso colo, né? Então, eu fico com um pouco dessa sensação da Vaza Jato. Eu acho que ela poderia dar muito mais do que deu, em termos até de construção dessa narrativa mesmo, do que é a extrema-direita, do que virou a extrema-direita, do que eles são capazes de operar para poder conseguir acessar o Estado brasileiro e fazer negócios com isso, porque no fim das contas é sobre isso. O ineditismo do caso Master é exatamente isso, porque fraude bancária no Brasil, gente, não é exatamente uma novidade, né, Daniel? Quanto mais eu leio sobre o caso Master, mas eu tenho a impressão de... Eu leio e falo assim, ué, mas não é isso que os caras já fazem mesmo? Só que o cara foi tão ousado que ele se embrenhou, né, nos espaços de poder e comprou uma galera, aparece, né, eu falo, parece pra gente não atrair processos para o lado B, mas tem contratos esquisitos com outra galera, fazer umas festinhas com gente esquisita e contratos esquisitos, enfim. Então, o ineditismo acho que está muito aí, assim, na ousadia, né, que outros banqueiros talvez não tiveram antes, ou tiveram, mas foram um pouco menos, não ostentavam tanto, né? Então a gente fica se perguntando, tem também isso que o Daniel trouxe, né, de ele avançar para fundos de pensão, de municípios, né, de governos de direita, mas eu acho que na medida que isso vai aparecendo, há essa tentativa, né, de minimizar, de colocar como se fosse só mais um esquema e tal, dar uma abafada, os nomes não aparecem com tanta clareza mais, ou então aparecem de forma como se fosse, por exemplo, o que eu acho que tanto a capa quanto o PowerPoint, né, da Globo News e quanto a capa da Veja que eu citei fazem, né, quando colocam tudo no mesmo balaio. Nessa tentativa mesmo de dizer para as pessoas, olha, isso aqui não é com vocês, é desses caras aqui, então fiquem cada um brigando pelos seus aí, e em outubro a gente vê no que dá. E política é tudo então, igual, né? Eu acho que essa é uma tática de antipolítica, né? Quando você fala lá que o Banco Master patrocinou, olha a diferença, primeiro que nem foi provado isso, mas que teria patrocinado, né? O filme do Lula, um filme do Temer, que eu nem sabia que existia, e tipo assim, olha, tá vendo? Patrocinou um filme aqui, que é do Lula, e é igual a dar 130 milhões pro Flávio Bolsonaro. E agora a fonte são as vozes da cabeça do Lauro Jardim. Inclusive o Lauro Jardim que tá sendo perseguido lá pelos hackers e matadores do Vorcaro. Ou plantou que foi perseguido também, não sei. Não, pode ser também. Eles plantaram que perseguiram. Existe essa teoria também, que eu acho bem plausível. Eu também acho. Porque assim, a gente precisa destacar, o óbvio que precisa ser dito, gente. Nós estamos falando de empresas de comunicação que são sabidamente de direita, tem interesses, né, ligados a políticos e à política da direita de captura do Estado, né? Então, para eles é interessante. O que eu acho que acontece no caso do Vorcaro, que eu acho que tomou essa proporção toda, que de início
chocou e tal, e que agora eles tentam conter, porque é isso também. Eu vejo que existia o paradoxo aí do Banco Master de, tem que liquidar, porque senão o sistema vai entrar em colapso. Mas se liquidar, vai entrar em colapso, sacou? Então virou uma coisa que eles não sabiam muito bem o que fazer com o Daniel Boccaro e o Banco Master e tal, porque por causa dessa ousadia que eu falei. Ousadia é até uma palavra ruim, porque ousadia em certa medida é boa, né? Mas o caso dele ali foi demais. E esses caras sempre operaram com muito, né, com certa... como eu vou dizer? Existia, até se a gente for pegar os órgãos reguladores, deveriam, né, o próprio Banco Central, ou a CVM e a Anbima, que é o órgão autorregulador das entidades financeiras, né, Daniel? Vou pegar esses caras, qual que é o limite dos banqueiros, né? São as boas práticas, é um acordo basicamente de palavra ali, de bons cavalheiros. E o que o Daniel Boccaro faz, ele não quer saber de nada disso, assume práticas extremamente predatórias, e isso acaba incomodando quem sempre fez esses acordos de gabinete, quem convidava fazia ali os pequenos encontros, só com selecionados. Não, era festa, para não sei quantos convidados, festas de orçamentos milionários, coisa que ninguém nunca viu e ficava ali entre o chocado e o deslumbramento também. Porque existe isso também, né, dessa ostentação resultar em mais confiança, o parecer muito mais do que ser, que no fim das contas é a história dos bancos. Você diz ali no papel que o título vale tanto e os próprios caras atestam que vale tanto. Esse dinheiro, na maior parte dele, não existe. Ainda mais hoje, a gente foi pensar no mundo de criptomoeda, né? Enfim, eu já estou colocando um monte de coisa, mas é porque, assim, é isso. Quanto mais a gente escava, mais a gente tem a sensação de que este não é uma... Falo eu, cidadã comum, né? Eu, cidadã comum. A gente tem que a conversa não é comigo. E aí fica só a revolta, quer dizer... Então, tem gente movimentando milhões e bilhões e fundos e não sei o quê. É gente ligada a um monte de coisa e muteta que não serve, né? De coisa que não presta. Crime tem gente, né? Tem envolvimento de crime organizado. E ninguém me chamou para essa conversa, né? Eu quero que essa galera aí toda se lasque. Então, a sensação que eu tenho é um pouco essa. Eu fico pensando como é que a gente que faz comunicação, né, no campo progressista, de esquerda, enfim... Como é que a gente aprende as lições com o que foi, por exemplo, a Vaza Jato, que eu falei, né, que a gente, eu acho que não soube surfar tanto na onda, teve seus desdobramentos, teve ali, Lula foi solto, depois, né, pôde ser eleito e tal, mas eu acho que a narrativa não colou. Tem gente até hoje, é só ver, que Sérgio Moro, né, é candidatíssimo. Então, para parte da população, a narrativa não colou. Como é que a gente aprende com esses erros para que agora a gente não consiga... O que vai colar com um cara que acredita em Bolsonaro em 2026? Pois exatamente. Eu acho que não é só a informação chegar, Daniel. A gente fala muito de ecossistema. Eu acho que o Flávio ele não derrete do jeito que a gente está acostumado a ver derretimento, né? Perder 10 pontos. 15 pontos, mas eu acho que ele pode sofrer uma ferida mortal aí num 5 pontos percentuais, que é o ponto percentual que vai definir a eleição, que é o cara que até pode ter votado no Lula, porque não aguentava mais o Bolsonaro, mas agora pode estar caindo na narrativa do Flávio moderado, e é muita corrupção, e tinha menos corrupção no governo Bolsonaro, porque, né, era menos noticiado, chegava menos nele, rede social, essa coisa, e de repente o cara que fala, né, da corrupção, porque o Lula, porque o Vorcaro, fizeram o Vorcaro ser o maior vilão da história, não que ele não seja, né, mas foi bastante demonizado para aproximar, né, o PT e o Lula dele, dessa toxicidade, e de repente o cara é o maior brother do Vorcaro, né, acho que fora a grana do 134 milhões, que podia ser, é só falar milhão, né? Podia ser isso que você falou, né? Vários milhões e tal, 2 milhões, 20, 100, 30, 500 e tal. Acaba sendo a mesma coisa na narrativa, mas esse jeitão, o que o Caio falou, né? Da bandidagem carioca. Aí, irmão? Fala, irmão! Pô, tamo junto, não sei o que lá. Eu acho que isso pega pra uma parte do eleitorado específica e que é fundamental e muito importante. Que é esses metidos os extremos centro, né? Não, e tipo, eu posso dar um pitaco aí? Eu posso dar um pitaco no meio dessa fala também? Por favor.
porque o que me incomoda, na verdade eu não sei se a palavra bem incomoda, não sei exatamente qual é a palavra, mas o que eu fico pensando sempre é no quão imediatista às vezes também a gente é, e eu acho que falta um pouco mais de estratégia na lida com o bolsonarismo, né? A gente sempre pensa em como esses escândalos, essas denúncias, tudo isso que a gente sabe que a família Bolsonaro é envolvida desde sempre, como que isso pode impactar eleitoralmente, né, na soma de pontos, na soma de intenção de votos, etc. e tal. Sendo que, na verdade, eu acho que o nosso foco como esquerda e o nosso foco como imprensa, na verdade, deveria ser o foco da imprensa como um todo, né? Mas aí, já que a imprensa corporativa não liga muito para isso, então aí falando como imprensa contra-hegemônica, deve ser mais do que a perda de pontos percentuais do Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Eu acho que a nossa luta é pela destruição do bolsonarismo como força política. Aquilo que a direita fez ao longo de muito tempo, da demonização do PT e na demonização do Lula, né, em transformar a esquerda, em transformar o petismo, transformar o Lula como figuras corruptas, né? Chegou-se um determinado momento da vida pública que a gente, como militante de esquerda, tinha receio de se assumir de esquerda e andar na rua, tinha receio de usar camisa vermelha em determinados lugares, né? Aquilo que a direita fez com a gente ao longo de muitos e muitos anos, ao longo de décadas, e que acabou desaguando a partir de 2013 em diante, eu fico pensando em qual é o caminho que a gente tem que seguir para poder devolver isso ao bolsonarismo, porque de fato é isso que o bolsonarismo é. O bolsonarismo é roubo do dinheiro público, cara. O bolsonarismo é literalmente roubo do dinheiro público. O bolsonarismo, ele é a violência como política de Estado. E aí, como que a gente faz para poder, para além do cenário eleitoral, para além de daqui a 4 meses contar com que o Flávio Bolsonaro vai perder ponto com esse escândalo do Banco Master, como que a gente transforma o bolsonarismo nas esquinas e nas padarias e nos supermercados naquilo que o bolsonarismo é, sabe? Para que o cidadão comum, ao ouvir o nome dessa família, pense em ladrões, safados, gente que enriqueceu com dinheiro de aposentado, gente que enriqueceu com dinheiro público, gente que enriqueceu mancomunado com um grupo de extermínio. Como que a gente faz? E é essa que eu acho que é a grande discussão que escândalos como esse deveriam reverberar na mídia hegemônica, na mídia contra-hegemônica e na política e nos políticos, nos campos da esquerda democrática ou até mesmo da direita democrática, que a gente não acredita muito que exista no Brasil. É muito raro se falar em direita, sempre foi muito raro em direita democrática. No Brasil, a direita sempre que pode, ela quebra com a regra do jogo e transforma o país no caos. Mas como que esses entes, né, da vida pública, a política, o político à esquerda, o político da dita direita democrática, a imprensa que tem teve um papel fundamental na demonização do petismo e na demonização da esquerda, como que a imprensa atua com a verdade, que aí no caso é você demonizar o bolsonarismo como força política, você dizer que o bolsonarismo é fascista, dizer que o bolsonarismo é nazista, isso nada mais é do que a verdade. Como que a gente chega nesse estado de coisas? Eu acho que a minha pergunta principal quando a gente está nesse nível de discussão é essa. Extrapola a mera disputa eleitoral, que é muito importante, mas não é mais importante do que digo, exterminar o bolsonarismo como força política brasileira. Eu acho que acabar com o bolsonarismo é muito mais importante do que ganhar do Flávio em outubro de 26. Porque, o Fagner, só pegando um gancho aí no que você disse, a disputa política, ela está para além da disputa eleitoral. E é isso que a gente precisa entender. Quando você fala de estratégia, eu vejo muito disso. Porque quando eu digo que eu não vejo o Flávio saindo da corrida eleitoral sem uma questão jurídica que o tire dessa corrida, porque mercado, imprensa, já normalizaram há muito tempo, e, né, claro, o eleitorado próprio, né, a tal polarização que eles gostam de colocar, não é um desejo, não é porque eu não vejo uma força política, nenhuma vontade política de fazer isso estrategicamente. Isso
vou dizer por que eu não vejo. Porque a estratégia jurídica continua sendo, né, o grande horizonte aí da nossa esquerda. Aí só a gente vê como é que, né, a esquerda lidou com o caso Master quando surgiram as primeiras denúncias lá dos contratos, que são fatos, né, o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, negando, né, as coisas, achando que é a mesma coisa, estão atacando o Supremo, então, portanto, eu preciso abraçar o Supremo, porque o Supremo serviu ali de defesa da democracia. Sendo que o Supremo, eu já disse várias vezes aqui, serviu de defesa do Supremo. Foi isso. Os caras estavam literalmente com a faca no pescoço. Literalmente não, né? Mas estavam com a faca no pescoço, quase literalmente, porque existia um plano de matar ministros do Supremo, além de presidenciáveis, enfim, da Lula e Alckmin. Mas fizeram muito para salvar a sua pele, muito mais do que pela democracia. E eu não vejo, assim, eu vejo, na verdade, só uma disputa, a disputa política deixada de lado para poder passar sempre pelo judiciário, em vários casos, sabe? Então, assim, qualquer pauta que a esquerda em campo, primeiro vai para a judicialização. Peraí, não existe uma saída para corrigir distorções de mercado que não passe pela política, que não passe pela economia política. Não adianta você tentar falar de economia com o povo também, de falar de taxa, de emprego, de desemprego, de PIB, que não passe por política, que não passe por movimentar, né, o desejo do povo por uma vida melhor. E aí, claro, a gente sempre cita aqui, né, que é um gol realmente do governo campar a pauta no fim da escala 6x1 e tal, mas isso precisa ganhar mais corpo. As coisas que melhoram a vida das pessoas diretamente precisam ganhar mais corpo. E aí não falo só, que quando a gente coloca assim, as pessoas já ficam logo pensando só da questão de classe. Ela vai muito além, né? Quando a gente fala de bem viver, vai muito além. Vai também da subjetividade, vai também dessa guerra cultural que o Caio citou aqui no início, e que é algo que a gente precisa retomar como estudo, porque a direita já faz. O tempo inteiro, eles não largam isso, e estão o tempo todo pautando a gente fica só reagindo e não abre espaço para poder pensar, para poder sonhar, para poder ser criativo. Eu falo muito de criatividade aqui, porque eu acho que realmente falta isso, falta não só na hora de contar a nossa história, de contar a nossa versão dos fatos, porque eles são mais, eu acho que a extrema-direita acaba mobilizando melhor esses afetos, né? Eles são mais sedutores, eu acho que também porque é mais fácil contar uma história que já é a história, né, do mundo mesmo, a história da direita é a história, né, do que esses caras sempre fizeram, e aí por isso normaliza-se muito das suas práticas, mas eu acho que falta criatividade também para poder pensar dessas possibilidades, sabe, de participação popular, né, de trazer as pessoas para o debate, de novas formas que, inclusive, possam subverter essa suposta ordem democrática que a gente vive, né, de uma democracia que, é verdade, que nunca chegou para a maior parte das pessoas, né? De uma Constituição que nunca valeu para a maior parte das pessoas. Então, essas pessoas, elas não vão ter problema nenhum em abrir mão dessa Constituição, de direitos, como já abriram, né, nesse passado recente, se a gente falar, por exemplo, da reforma trabalhista, elas não vão ter problema em abrir mão disso, porque, de fato, nunca tiveram acesso a isso. E aí, é muito difícil falar, de novo, para as pessoas, ou ganhar novamente a confiança delas, se você não entrega nem aquilo que está ali, nem o que você, enfim, o que você abandonou ao longo do tempo. Porque a gente não pode esquecer que à medida que vamos entrando ali nos governos, a gente também vai, peraí, mas as contas aqui, mas a austeridade, mas ajuste fiscal. Eu acho que responsabilidade é necessário, mas sem sonho a gente não vai longe, não. Acho que, Fagner, eu concordo, evidentemente, com a Luara, mas eu acho que, para retomar sua provocação, a gente vive um paradigma, e aí a gente tem que voltar a falar da comunicação, porque eu acho que é o paradigma mesmo que mudou mais profundamente, né? E eu até falava isso hoje estava falando sobre futebol, sobre opinião pública de futebol, e serve para política mais ainda, né? A formação de opinião pública, ela se dava de uma maneira muito reduzida. É claro que já existia, enfim, jornais alternativos, panfletários, jornais de sindicato e de partido e tal, sempre existiu. A história da imprensa é essa, né? Primeiro os poderosos fizeram seus jornaizinhos, depois os trabalhadores fizeram os seus e tal. Mas eu acho que a gente viveu, a nossa geração, pelo menos, viveu um paradigma muito colocado, né? Muito dado, que era a comunicação de massa. E isso mudou muito com o famoso advento da internet, né? O advento da internet e a rede social mudou muito esse eixo. Eu acho que pra gente... A internet portátil, né? Exato, mais do que a internet. A internet era na palma da mão.
que nem dá pra chamar de rede social mais, né? Como a gente tá fazendo exercício aí de rede digital e tal. E aí, assim, a gente tá num momento em que 40% da população, isso não é só no Brasil, a gente tem acompanhado, está encapsulada. Insulada é o termo técnico. Melhor ainda, né? Insulada, né? Vivendo ali nas suas bolhas, nas suas ilhas digitais, né? Nas suas realidades paralelas, a tal ponto que elas romperam com uma série de conceitos mais do que partidários e políticos, conceitos humanos, né? A gente constrói uma Constituição Federal calcada em conceitos básicos de humanidade, de direitos, de produção de direitos, e a gente vê isso simplesmente se romper a ponto de metade da população, metade hoje, né? Em 2018 foi mais da metade, achar de bom tom defender coisas como ou trabalho ou direito humano para humanos de direito, trabalho infantil, subjugar fim de direito trabalhista e submissão das mulheres, e, enfim, eu posso elencar todos esses que a gente tem vivido. E essas pessoas, elas abriram, porque antes o rompimento não é com a Constituição de 88, é com a Revolução Francesa. Pois é. E antes a gente vivia uma polarização em que havia um certo pudor mesmo, né? Ou seja, o antipetismo sempre esteve aí, o anticomunismo sempre esteve aí, o que significa dizer que diminuir e caçar direitos e bem-estar social também sempre esteve aí. Mas havia um certo momento em que, né, então assim, ninguém ousava mal falar da educação, por exemplo. Ninguém ousava mal, não dava voto falar mal de professor. Você podia até bater em professor, deixar professor 10 anos sem aumento. Isso você podia fazer, mas você não ia a púlpito chegar e falar que o professor é vagabundo. A gente acabou de ver essa semana um camarada do PL e o mais votado da cidade de São Paulo, vereador mais votado, ia a púlpito falar que o professor é tudo vagabundo. E ele está respaldado por milhares de pessoas que acham isso mesmo. E aí a gente vem falando sobre isso, né? A gente viu 40 anos se tem chacina no Rio de Janeiro e em 35 desses anos, ou sei lá, 32 desses anos, o governador falava, não, vamos apurar os excessos, vamos ver para não se repetir, vamos atuar com mais inteligência. A corregedoria está investigando. A partir do Wilson Witzel, da onda fascista, a gente viu, tem que dar tiro na cabecinha, tá certo, é isso aí mesmo. Narcoterroristas. Isso é uma mudança, não é política essa mudança. Ela é política também, mas ela não é política. Ela é mudança, você fala muito isso, né? Do tecido social, né? Eu adoro essa expressão. Vou mandar um abraço pro Pirilo, né? Nosso sociólogo, né? Essa expressão é ótima, adoro essa expressão, tecido social. E é isso. A gente tá falando não é mais de política. A gente tinha conhecidos, familiares, né? Alguns, inclusive, que já votavam nesses fascistas aí, mas que tinham só 1% dos votos. E que a gente tinha um diálogo com eles, mesmo a gente sabendo que eles defendiam várias coisas que a gente não gostava. Mas porque não tinha, né? Não, você não defende esse tipo de coisa em público. E hoje dá voto, dá dinheiro, né? E ficou se alimentando. Esse preâmbulo todo, essa contextualização toda para dizer que a gente não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas mais. Acabou, esse bonde passou. Essa geração de homens e mulheres que estão aí falando o que está falando não muda mais. E não muda mais porque elas estão insuladas, como o Daniel falou. Elas não estão abertas à mudança. Só muda quem está aberto à mudança. Então elas não mudam mais. Passou. A gente vai morrer, Fagner, e a gente conversa muito em off sobre isso, vai morrer com familiares, não amigos, mas colegas, pessoas próximas da gente, vizinhos, fascistas. Essas pessoas vão morrer assim, gente. Não vão mudar mais. A gente não convence mais elas de nada. Pelo contrário, se ela vê que é o Fagner, aquele comunista falando qualquer outra coisa, ela vai ser o contrário daquilo. Ela vai fazer questão e vai reverberar. Então eu acho que a gente tem uma missão. Qual é a nossa missão? Os jovens, não vai ter jeito. Que tá complicado, mas... Que estão majoritariamente... Mas são jovens. Sim. Né? Envelhecer pode fazer bem a eles. Pode fazer, não é certeza. E, principalmente, atuar na sustentação desse sistema. As Big Techs são os principais núcleos de sustentação. A gente tem... Porque é quem ganha dinheiro com isso. Mas a gente pode, né, debater que tem outros, né? Núcleos de sustentação não são só as Big Techs. Porque isso não tá só na rede social, isso também tá na vida real. Então, eu acho que assim... as pessoas não vão olhar pro Fábio Bolsonaro e achar que ele é um corrupto.
ou pelo menos Já estão 40%, não vão achar que ele é um corrupto. E sendo que o Flávio Bolsonaro, e a gente tem falado aqui semana após semana, ele, de todos esses caras, é o cara que tem menos o discurso agressivo do fascista, né? E tem mesmo, você vê que ele continua, ele poderia ter, né? Ele continua tendo menos, e ao mesmo tempo era o cara com mais articulações com a direita fisiológica. O que dava a entender que ele era o cara com o pau, como é que é? Pau sujo, como é que é? O cagado de arara, né? O mais sujo de que pau de galinheiro. Lembrei, eu juntei 3 expressões aqui. Pau de arara. Pau de arara, pau de galinheiro. Sujo e galinheiro. Tem cagado de arara. Cagado de arara, é. Todo mundo sabia, gente. Todo mundo sabia que o Flávio Bolsonaro tinha picas do tamanho do cometa, como ele falou, né? Lá anos atrás, essa era uma piquinha, agora muito maior. E mesmo assim, como a Luara disse, ele vai se sustentar ali de alguma forma. Acabou de sair aqui no Lauro Jardim. Enfim, vou dar o Lauro Jardim aqui como fonte, né? Fazer o quê? Mas o Bolsonaro, o Flavinho, se reúne aí essa semana com a Faria Lima. E já consta que a Faria Lima, evidentemente, né? E ele vai fazer o que eles fazem sempre. A Faria Lima, que é amiga do Flávio Bolsonaro e do Vorcaro, vai falar assim, pô, vocês não... Eu não entrega tudo. Você não, né? Não, ele vai falar, entrego tudo que vocês quiserem. Exatamente. E aí, pra retomar aqui a pensata que eu passei pra Lu, eu acho que a gente vai ver um momento que a candidatura vai ser questionada, porque é uma candidatura que já é questionada há muito tempo. São muitos os braços do bolsonarismo, eu venho falando isso repetidas vezes, desculpa me repetir aqui, mas enfim, talvez tenha alguém que esteja ouvindo pela primeira vez. São vários os braços do bolsonarismo, todo mundo já sabe, né? O Jair Bolsonaro era o Jair Bolsonaro dos militares, dos evangélicos, dos liberais, dos olavistas, dos cacete a 4. Se caiu do céu, se foi moldado pra isso, se é porque ele era carismático, não importa. Ele teve uma vantagem perante todos os outros. Ele conseguiu unir todos esses caras. Os outros não conseguem. O Flávio não conseguiu unir esses caras. Vai ter gente que vai trabalhar contra o Flávio. E aí me remete, por exemplo, da onde vem essa informação? Essa informação considerando vem da onde? O André Mendonça está coordenando o André Mendonça está processo coordenando. A gente sabe que a Michelle, brigada com ele, não queria. A gente sabe que outras pessoas dentro do núcleo bolsonaristas que não é da família também não queriam o Flávio. A gente sabe que o Caiado gostaria de ter essa vaga, né? Que o Zema gostaria de ter essa vaga, que qualquer outro doidinho do PL que possa competir gostaria de se lançar como outsider. Aliás, o Zema no dia fez o negócio lá, que era imperdoável, não sei o que lá, e já recuou, porque sabe que não tem eco no campo onde eles jogam. Ele não vai ser abraçado, assim. E é que, assim, um negócio que eu falava 2 anos atrás, e as pesquisas aí últimas, que aliás é muito estranho também, nunca houve uma eleição que a gente antecipou o segundo turno para abril, né? A manchete de todas as pesquisas são as projeções de segundo turno. Saiu a pesquisa do Datafolha no sábado, que deu empate, né? Saiu a Quest na quarta-feira, na própria quarta-feira que deu... Antes de sair o negócio do áudio, a Quest deu Lula na frente, invertendo tendência, né? E o Datafolha do sábado deu empate no segundo turno, também invertendo tendência, porque na anterior o Flávio aparecia um ponto à frente, enfim. Mas eu tentei ver os números de primeiro turno no sábado e eu não conseguia. Porque todas as manchetes, as matérias só falavam na projeção do segundo turno. Eu tive que pesquisar no Google, Datafolha, com a data, primeiro turno, para achar um texto que falava dos números de primeiro turno. Porque já antecipou, né? Já esqueceram o primeiro turno. E muita gente fala que tem um erro conceitual de você tratar do segundo turno antes do primeiro. Que tem mesmo, né? Exatamente. Mas, enfim, um problema que eles têm desde que começaram a pensar em 2026... e o Tarcísio se lançou, outros nomes se lançaram e tal, é que você pode fazer a projeção de segundo turno que quiser, só que para isso você tem que chegar lá. E como é que você chega lá? Essa base, esses 30%, 40%, só o núcleo do bolsonarismo raiz é que consegue carregar. Né? Os outros não conseguem romper essa barreira. É de pai pra filho. E aí é aquela coisa, o cara, para ele conseguir levar esses 40%, ele tem que falar todas as sandices que essa galera quer ouvir. É isso que você falou, eles estão insulados, eles precisam tudo. Eles não admitem... Pacote completo. Não, eles têm que ser o pacote completo. Eles não admitem o dissenso mínimo. Só que pra conseguir romper a barreira dos 50, precisa ser vaselina. Precisa vaselinar. E ceder alguma coisa. Então o cara que já chega cedendo, ele não consegue pegar a massa. E o cara que pega a massa, depois ele fica com dificuldade de
pegar esse 10%. E o Flávio estava nesse caminho, se apresentando como moderado, vaselina, anticorrupção e blá blá blá. Vou deixar a Luara falar. Só pra te passar a palavra, não precisa ir muito longe, gente. O Jair Bolsonaro se elege com um discurso antissistema e dias depois ele fala, eu era centrão, eu sou centrão, claro que eu vou negociar com o centrão. Se ele fala isso durante a campanha, embora em 2018 eu acho que não perderia tanto, mas seria mal visto. 18 é uma coisa específica. Não, 18 tinha muita gente disposta a votar no pacote completo, mas porque o que eu tô falando, queria explodir mas mesmo. o que eu tô falando é que mesmo assim cedeu. Sim. Porque na hora do Não, porque é uma vez que entrou no governo. Exatamente. Mas não era uma questão eleitoral, era uma questão de governabilidade. E 22 continuou cedendo, fez o que fez. Continuou cedendo. Então, o ponto é esse. Até o Jair precisou ceder. É claro que aí já estava no poder, fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Não, precisa negociar com o Centrão mesmo, para manter o Jair, então beleza. Lu? Eu preciso agora já retomar a parte esperançosa, já que já falamos de diagnóstico, Caio já falou, não vai mudar. Eu acho, Caio, que existe sim uma margem para mudança, porque eu sou a pessoa que acredita na política. Se não acreditasse, eu não tava, né, não fazia nem comunicação, para ser bem sincera. Porque a comunicação, que eu acredito também é popular. Mas você entrou para política, para comunicação antes do fascismo surgir, Luara. Era um outro momento. Sim. Era um outro momento. E eu acreditava de fazer isso de uma outra forma, muito mais ingênua do que acredito hoje. Então, assim, eu não acho que as coisas vão mudar com cada um ali fazendo a sua parte, não é com um bolinho na praça, a gente já viu que não como também não é com boa vontade com esses caras, porque varejo, né? A gente, eu acho que o que acontece é na movimentação coletiva mesmo, eu sempre falo isso, mas também da gente assumir que nós estamos em guerra. Então, falando muito de guerra cultural aqui, é assumir que nós estamos em guerra. Eu acho que a esquerda nega isso, né? A gente ouve bomba caindo no nosso lado e acha que é fogo de artifício, sabe? E grita, igual a gente fala lá de novo, sabe? E acha que tudo é festa, tudo é pataquado. E não é. As coisas estão acontecendo, os caras estão operando para poder mobilizar. E aí, que eu queria, o Daniel falou da conta eleitoral, e tem que entrar aí também a eleição de senadores, que é algo que a direita não esconde. O Lula já cantava isso lá atrás, em 2022, até antes, na verdade, mas em 2022, na campanha, ele falou muito disso. Convocou muito, não só a militância, mas jovens também, a assumirem seus postos como candidatos. A gente vai ver muitas candidaturas novas, né, e de jovens também, de outras, e de figuras mais antigas, mas também que estão assumindo essa luta. Aí não estou falando de Senado exatamente, até porque a gente tem um limite de idade, né, se a gente for falar de jovens, mas a direita nunca escondeu que está mirando no Senado e que nas eleições para legislativo principalmente, eles fazem muito bem essa operação de guerra, né? Com as pautas de costume, como a imprensa gosta de chamar, mas que não são menos impactantes na vida da população, porque elas mobilizam esses afetos, elas mobilizam conversas nas igrejas, nas portas das escolas, na sala dos professores, na perseguição a professores, na demonização da universidade pública e do conhecimento, como da forma de gerar conhecimento, né, na produção de conhecimento, na produção da intelectualidade nacional, de um projeto de país. Então, eles fazem isso o tempo todo, a gente recua, ou então só responde, estamos perdendo de lavada, né? Para mim, principalmente, ao não assumir que estamos em guerra e não assumir os nossos postos nessa guerra, sabe? E aí, quando eu falo de mobilização e criatividade e tal, não estou falando, gente, pelo amor de Deus, de criar meme, sabe? Acho que a gente não vai sair desse lamaçal utilizando a mesma coisa que os caras já fazem, sabe? E que a gente já faz ali que não está dando resultado. Eu acho que rir é legal, eu gosto também dou risada, mas não é só por aí. A criatividade que eu falo, ela é um pouco maior, ela vai demandar um pouco mais de esforço. Sim. É de pensar brechas para inclusive para a forma Estado, para que a gente possa atuar colocando as pessoas, né, convocando as pessoas à participação política. Então, é uma renovação da democracia. E isso não tô, assim, vamos pensar, porque parece que é muito abstrato, né? Estou viajando demais, não sei nem dizer o que é, mas vamos pensar em formas criadas até bem pouco tempo por governos petistas, como era o orçamento participativo. Os caras conseguiram barrar e criaram eles mesmos o orçamento secreto. Mas o PT já teve governos em que o orçamento participativo era uma grande novidade e isso foi sendo abandonado ao longo dos anos, né? À medida que foi ele se embrenhando na própria máquina pública. É um jeito de fazer, um jeito tecnocrata de fazer.
Mas qual que é a forma petista de governar? O PT tinha. E o PT tinha esse orgulho. Eu cheguei a ouvir formações, participar de formações em que se falava do modo petista de governar, que foi sim demonizada pela imprensa, Fagner, que foi demonizada como a política toda foi, e que, poxa, por que não retomar pensando novas formas de governar, né, não para o povo, mas junto com o povo, convocando as pessoas a participarem, porque aí o orçamento público passa a fazer parte do debate com essas pessoas também. E não é uma cifra milionária de um orçamento secreto que, mais uma emenda lá e tal, e esse papo não tem nada a ver comigo, estou aqui me lascando, ganhando um salário mínimo, e não vou, né, não participo dessa conversa, ninguém me chamou, então eu quero mais que ele se lasque. E aí eu fico feliz de ver quando são presos, seja Vorcaro, seja Ciro Nogueira, investigado, eu quero mais que seja investigado. E há o quê? Cada vez mais uma judicialização e uma criminalização da política como um todo, da sociedade como um todo. Quer dizer, a gente só pensa as coisas de uma forma binária, que é honesto e desonesto. E aí a direita, quando cola que a esquerda é corrupta, né, eles nunca são, e eles vivem um modo de vida que também, eu acho, e aí já falando também em termos de subjetividades e guerra cultural também, gente, porque vivem um modo de vida que é como se eles merecessem aquele espaço. Então, se a esquerda está ligada a militante, né, que também tem os que fazem voto de pobreza e querem aparecer lá como fazendo voto de pobreza, mas a essas coisas, né, a esse tipo de gente que eu não quero mais ser, porque o mundo hoje é um mundo das redes sociais onde você ostenta, você quer viajar, você não quer mais ser aquela, né, um ferrado, um lascado. Você quer ser como os coaches falam que você deve ser. E a direita mostra que você pode chegar lá, porque olha só como é que eu faço, olha com quem que eu ando, olha as festas que eu vou, olha com quem eu me relaciono. Fica fácil também mobilizar essa consciência, sabe? De que lado você quer estar. O cara não vai muito pela questão ética mais. Ele vai, o recurso do mundo é finito, as coisas estão acabando, é cada um por si, eu quero o meu quinhão aqui também, seja de onde vier. Então, não sei se... Não quero saber se o Flávio Bolsonaro é vagabundo, se ele vai me garantir aqui um acesso a esse mundo, se eu vejo que ele faz esse tipo de coisa e consegue acessar certas coisas, eu estou muito mais próximo dele, muito mais perto do que ele acredita, né? Então aí pátria, família e Deus e aquela coisa toda, do que uma esquerda que está me vendendo ali, ou mais do mesmo. Ou então o voto de pobreza que eu falei, né? Porque existe o pobre hipotético também, que ele é ignorante, ele nunca vai entender nada do que eu tô falando, então eu tô sempre rebaixando o meu discurso e tô sendo, né? A pessoa sente que está sendo subestimada. O discurso que né, ganhou Lula 1, Lula 2 e os governos, né, da Dilma também, ele é um mundo que já evaporou. A gente vem falando isso há muito tempo. Quem não entendeu isso ainda, né? Quem continua naquele mesmo movimentozinho, já dançou ou ficou ali por um fio em 2022, estou falando, né, de mandatos que se reelegeram, e vai ter muita dificuldade nesse momento em que as coisas estão mais, a palavra que eu acho que eu tenho mais usado no lado B, fragmentadas. Essa fragmentação é um jogo da extrema-direita, né? Eles não tem problema que apareça um escândalo aqui se, para outra Câmara, eles posam de defensores da família, né? Eles posam de honestos. Então, se tem um áudio vazado, mas espera aí, olha só, veja a minha conduta, passa uma nota e tal, e ele tem um público cativo daquilo ali, porque essa fragmentação ela é real, não só pela condição, né, da comunicação em rede, mas também porque este público foi fragmentado né, nichado ali pela extrema-direita, entendeu isso muito mais rápido. E consegue ter uma coesão, porque parece contraditório, né? Parece uma coisa, né, meio louca, assim, mas eles conseguem ter uma coesão, às vezes, muito maior do que na própria esquerda, né? Que a gente não consegue defender um projeto único, a gente tem muita meio, né, fractário aqui entre a gente também. Quando eu falei nos programas passados sobre a esquerda que não tem que dizer seu nome, a gente às vezes tem medo de dizer algumas coisas porque pensam como vão responder, como o nosso interlocutor vai responder. Mas, de novo, essa conversa não vai ser 1 a 1. Isso está acontecendo de uma forma coletiva em que quem consegue operar, e claro, também tem meios para isso, e a gente fala de grande imprensa, tem, né, uma grana que consegue movimentar para poder fazer a comunicação hegemônica, mas também, vamos negar a nossa caneta na mão? Quer dizer, quando a gente tem governo, por mais que seja um governo da frente amplíssima, quando tem a forma de fazer, não age para isso, vai indicar as mesmas pessoas, os mesmos cargos, vai fazer as mesmas políticas e na hora de olhar lá a marca do governo que a gente fala, não tem uma cara nova, não tem uma coisa que empolgue, eu acho que é insistir no erro, né?
É isso. Bem, a gente conseguiu aqui dar conta do nosso desafio, né? Como a gente falou no começo, a gente acabou não conseguindo a participação do convidado que a gente queria, mas é um tema tá quente, a gente tá por dentro, evidentemente, então a gente conseguiu fazer uma análise aí mais momentânea, né? Mais um recorte mais específico aí do caso do Banco Master, a partir das relações aí do Flávio com o Vorcaro. A gente quer falar um pouco mais assim do Master, desdobrar aí outras, porque tem muitas relações aí, né, com os ministros do STF, com outros políticos, enfim, a gente quer abordar um pouco também como a comunicação hegemônica tem lá falado, enfim, a gente espera que em breve a gente consiga. Fagner Torres, boa noite, até semana que vem. Boa noite, até semana que vem, se tudo der certo, vai dar. É isso, vamos esperar, né? Essa semana aí a gente muito provavelmente vai ser dominado o noticiário pela convocação do Ancelotti. Agora vamos ficar aí a semana inteira até a apresentação dos jogadores só falando sobre isso. A capacidade de merdas aparecerem na política brasileira. Não, claro, então, eu ia chegar lá. Eu acho que o assunto, a convocação do Ancelotti vai tomar muita pauta aí nos próximos dias, mas ao mesmo tempo fico na torcida para que o Intercept tenha novidades acerca desse caso, né? Afinal de contas, ao contrário do que o envolvido diz, né, que trata-se de dinheiro privado e etc, a gente sabe que a verdade é que o dinheiro do Daniel Vorcaro é dinheiro de aposentado, né, é dinheiro dos cofres públicos, né, então, vamos lá, quero muito que surjam mais coisas aí nos próximos dias. Luara Ramos, é isso, até semana que vem. Valeu, Caio, Fagner, Daniel, valeu todo mundo que nos ouviu até agora. Vou deixar, acho que não falei, não dei o serviço completo, né, Caio? A minha indicação final, que eu falei muito de guerra cultural hoje, é porque eu acho que eu estou bem impactada com a entrevista recente do Rui Tavares, né, que é historiador, também político português. A entrevista dele para o Café da Manhã da Folha foi ao ar semana passada, e é muito interessante, ele está lançando um livro sobre isso, e ele fala resumidamente, mas de forma muito aprofundada sobre o tema. Eu acho que vale, porque eu tenho falado muito aqui de narrativa e de como a gente precisa aprender a contar a nossa história de uma forma melhor, né, Fagner? E ele fala também dessa coisa da linguagem. Eu acho que é importante que a gente perceba e dê a real dimensão, né, disso na disputa política. Porque se a gente abandonar isso, o que resta, eu falei, são caminhos como da judicialização que estão tomados pela direita, né? Eu acho que o caminho possível é pela política, é o que eu acredito, pelo menos, e aí a minha indicação de hoje, então até semana que vem, e depois, né, aproveito para reforçar a nossa Live B de Cuba. É isso. Daniel. Valeu, até semana que vem. Boa semana. Semana que vem a gente tá, né, na negociação aí também com um convidado que vai ser bastante legal. A gente encerra por aqui então mais um episódio da temporada lá do B10 anos, convidando você a ficar com a gente, fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico, anticapitalista, que não recebe dinheiro do Banco Master e no fundo nem quer receber, né? Convenhamos. Forte amplexo e até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.